Tudo bem, investidor? Meu nome é Ismael Fernandes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma fusão de REIT que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Mas o tema principal desse vídeo hoje é falarmos aqui um pouco mais quanto vale uma gestão. Será que a gente consegue mensurar, quantificar? Será que os sites de métricas que nós encontramos por aí conseguem nos falar qual o preço de um bom gestor? Mas antes de mais nada, curta o nosso vídeo, compartilhe e ative o sininho para receber mais notificações. Bem, e a fusão que nós vamos falar hoje é sobre dois REITs que não é tão conhecidos do público em geral, que é o Act Commonwealth, código de negociação dele EQC, e o Mammoth aí, o código de negociação dele MNR. Mas, antes de mais nada, nós vamos falar aqui um pouco mais, acho que o intuito principal do nosso vídeo hoje é falar quanto que vale uma gestão. Será que a gente consegue quantificar? Falar ali, pô, uma gestão FFO vale isso? Às vezes a gente concentra muito a nossa análise ali, enquanto que está o FFO, se a receita está crescendo, se está descendo, se está subindo, mas por trás de todo o REIT existe ali um gestor, existe pessoas que estão trabalhando para que esse REIT cresça, e a gente precisa entender se essas pessoas estão trabalhando em prol do REIT ou em prol delas mesmas. Então, esse acho que é um dos pontos principais que a gente tem que avaliar também quando a gente olha uma empresa. E esse vídeo de hoje eu quero trazer isso. E no final do vídeo, vocês respondem desse seu comentário. O quanto que vale a gestão desses REITs, desses dois REITs que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, né, temos que explicar a história aqui, né, de Samuel ou Shemuel Zielonska, né? Lembra até meu nome aí, né, Shemuel. Na verdade, ele era polonês, né? Vale lembrar que Samuel é esse da direita aqui, né, o careca, o parceiro dele aí é o Sr. Robert, né, que foi um dos sócios dele que tanto influenciou e ajudou no crescimento dos REITs e das empresas que Samuel acabava ali tocando. Samuel, ele nasceu em 27 de setembro de 1941 em Chicago. A família dele, na verdade, eles vieram fugido de 1939 da Polônia. Antes de Hitler invadir a Polônia, a família dele fez as malas, o pai dele era um grande comerciante ali, e fugiu através do Japão. Foram para o Japão, do Japão chegaram nos Estados Unidos, e em 1941, Samuel nasceu aí, né? Essa é uma das figuras icônicas aqui para quem investe no setor de real estate. Em 1963, ele graduou-se aí como bacharel em artes pela Universidade de Michigan, né? Mas eu acho que ele não gostou tanto do curso dele e ele migrou, foi para o curso de Direito, né? Então, quando ele estava fazendo o curso de Direito dele, ele, em troca de moradia, ele administrava o prédio que ele morava. Então, era um prédio ali que tinha 15 apartamentos, ele administrava esses apartamentos em troca ali da moradia dele, era quase um, entre aspas aqui, né, um zelador, e para que ele pudesse morar ali de graça, poder cursar o curso de direito dele. E foi nessa época que ele conheceu esse aí da imagem, né, o de óculos, que é o Sr. Robert Lurie. Um ponto interessante dessa época em que Samuel gerenciava essa propriedade é que ele ficou muito conhecido como um bom gestor da propriedade, diz que ele não deixava ali qualquer problema elétrico que tivesse, rapidamente ele resolvia, qualquer problema de encanamento, rapidamente ele resolvia. Então, as pessoas que moravam nessa comunidade gostavam muito da administração de Samuel, e ele ficou muito conhecido por isso, né? Então, e aqui ele fala, né, que enquanto ele cursava aqui a graduação em Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, Zell conheceu Robert Lurie, que é esse outro aqui da imagem. E os dois acabaram dando muito certo, porque Samuel, ele formou-se em Direito, e enquanto Robert Lurie era um engenheiro civil. Então, os dois acabaram montando uma parceria no intuito de desenvolver propriedades e conseguir ali comprar e administrar propriedades para que pudesse crescer o seu portfólio, né? E o ponto interessante é que quando eles se formaram, eles já possuíam um quarteirão de residência estudantil. Então eles foram muito bem sucedidos aí na empreitada deles, e isso é lógico, levou para toda a vida aí. Tanto é que só que a parceria só acabou com o falecimento aí de Robert Lurie. E Samuel, ele, mais do que isso, né, ele é conhecido desde criança aí como um grande negociante, né, ele comprava revistas ali, adultas, e vendia para os colegas dele de escola, enfim, tem várias histórias aqui que eu poderia até contar dele. Mas uma delas que é muito conhecida e é uma das formas que Samuel é conhecido como dançarino de sepulturas, né,
Logo depois que ele comprou todos esses imóveis, ele começou a administrar ali, principalmente em Chicago. Quem é mais velho aí, né? Eu não vou lembrar porque eu não tinha nem nascido, mas nessa época, em 1970, foi a época da grande inflação nos Estados Unidos, que a inflação atingia ali na média de 13% ao ano. E olha, isso é uma grande inflação na história dos Estados Unidos. Quando a gente olha para o nosso histórico aqui no Brasil, é incomparável, né? Não dá para comparar a inflação do Brasil com os Estados Unidos, porque eles consideram essa época como uma das piores épocas de inflação. E ali a gente tinha o mercado imobiliário, né? Ele despencou, né? Porque a economia acabou entrando em recessão, junto com essa grande inflação veio ali também a crise do petróleo, não tinha, nos postos de gasolina não existia combustível, os carros americanos eram aqueles carros V6 grandes que consumia muita gasolina, e houve uma crise muito forte. Vários empreendimentos que estavam em desenvolvimento ali acabaram ficando parados, estagnados. Sanzel e Robert Lurie aproveitaram todo esse movimento para poder fazer diversas aquisições e comprar, né, muitos imóveis, né? Então ali eles falam que eles aproveitaram para adquirir agressivamente ativos multifamiliares, de varejo, de escritório, em dificuldade, com longo prazo para obter renda no futuro. Então, assim, aqui está o pensamento do investidor de longo prazo. Ninguém compra um escritório, na verdade ele começou, apesar de ele ter começado como gerenciando residência estudantil, ele ficou muito conhecido como um dos melhores managers de office nos Estados Unidos. Então, ninguém compra um prédio de escritório, por exemplo, para vender ele no dia seguinte, né? Ninguém faz trade disso. Ele comprava sempre por longo prazo, ainda que ele venda o seu portfólio no longo prazo, ele sempre foi um investidor muito paciente e isso trouxe bons frutos para ele, né? E essa alcunha aqui dele, né, de dançarino de sepulturas, veio de uma entrevista que ele deu, né, que ele falava que ele gostava de dançar no esqueleto dos erros de outras pessoas. Então ele sempre aproveitou grandes crises, e isso não foi só na crise de 1970, na crise dos anos 90, a crise ali, quem lembra ali, a Black Monday, no final de 1987, a crise das .coms, ele aproveitou para vender parte do portfólio e reciclar, então ele sempre foi um investidor que sempre aproveitou muito bem as crises para poder se construir, né? Aproveitar ali o seu portfólio e pegar ali imóveis que estavam em dificuldade, de empreiteiras ou que estavam em dívida, assim por diante. Em 1976, como eu falei, né, com a alta inflação dos anos 70, ele criou o Equity Office. Então, não era um REIT ainda, era uma empresa de capital fechado, mas ele juntou ali todo aquele portfólio que ele tinha de escritórios e criou ali uma empresa, né? Que foi muito conhecida, e eu vou contar mais a história dele. E ali, junto com isso, né, como ele não tinha só o portfólio de escritório, ele tinha também os portfólios dele de casas manufaturadas, residência estudantil, assim por diante, ele resolveu ali criar o Equity Investment Group, que ele tinha em algumas premissas, que é o que a gente vai comentar aqui, né? Que ele sempre coloca aqui como um dos pilares que ele tem aqui como um investidor de real estate. O primeiro deles aqui, quando todos estiverem indo para a direita, olhe para a esquerda. Então, isso é um ponto relevante, porque ele falava que, ele conta inclusive na biografia dele, que muitas vezes ele comprava imóveis, por exemplo, que estava completamente abandonado, inclusive estava ali com ocupação, sem teto, morando, enfim, eram imóveis em grandes dificuldades e que ele aproveitava para comprar ali por uma barganha, né? E ele conta, inclusive, que muitas vezes, por olhar muito para o outro lado que ninguém estava vendo, isso gerava muita angústia, né? Porque ele ficava pensando que só eu estou fazendo certo, mas acabou que se mostrou uma estratégia vencedora para a época, né? Outro ponto aqui que ele fala opere na condição de não haver surpresas. Então, é o que ele fazia, operar aqui numa condição aqui no caso aqui, no setor de real estate, ele comprava imóveis em grandes cidades, em momentos, imóveis bons, em locais bons, mas em momento ruim. Então, ele esperava ali que aqueles imóveis, aquela localidade não daria surpresa para ele. Ele queria aproveitar aquele momento para fazer suas aquisições. Garantir que o interesse da administração esteja alinhado com o dos acionistas. Por que isso aqui é importante? Dentro de qualquer empresa que a gente investe, apesar de muito investidor acabar olhando só para as métricas, para a cotação, é muito importante a gente saber se os interesses daquele REIT estão alinhados com o meu interesse como acionista. Eu não quero um REIT, por exemplo, onde todo o lucro, todo o FFO dele vá para pagar despesas administrativas, que no caso aqui são os bônus da diretoria. Então, isso dava muita garantia ali e confiabilidade para que Sanzel continuasse crescendo, principalmente
através de suas empresas de capital aberto, emitindo novas ações, ou que ele conseguisse ter um custo baixo de capital, porque um custo baixo de capital permitia com que ele coletasse dinheiro no mercado em momentos de crise e permitia que ele se expandisse. Então, esse é um dos pontos chaves aqui para Sanzel. Outro ponto que ele fala, né? Sentimentalismo sobre o investimento leva à falta de disciplina. Isso ele leva do ponto que ele não deixava de vender um imóvel só porque ele era pegado aquele imóvel, ou, por exemplo, aquele primeiro quarteirão que eu comentei aqui de casa estudantil, ele não tinha problema nenhum em vender aquilo ali, ele não tinha apego algum, então ele via muito momento e a fase que estava vivendo ali se valia a pena vender aquele imóvel. Então ele fala que o investidor sério, ele não deve se apegar a sentimentalismo, né? Nada deve ficar entre a empresa e sua responsabilidade para com os acionistas. De novo, esse princípio aqui eu acho muito importante, porque isso gera credibilidade no REIT, né? Ainda que quando a gente investe no longo prazo, num REIT ou numa empresa qualquer, a credibilidade ela influencia muito aqui, se a gente vai continuar com ela, porque a gente confia que aquele gestor está fazendo o melhor, não só para a empresa, mas para nós como acionista também. Ele fala aqui que todos os dias que você não está vendendo um ativo em seu portfólio, você está optando por comprá-lo. Ou seja, se você não, quando você tem um ativo lá no seu portfólio, você tem que ter noção de que aquele ativo você está optando por comprar ele todos os dias, porque você enxerga a qualidade nele. No caso aqui a gente fala do investidor a longo prazo. Então, se você não vende ele, em tese você está optando por comprar ele diariamente. Outro ponto, sétimo, né? Liquidez é igual a valor. Então, é um dos pontos que ele sempre investiu foi em imóveis que tivesse liquidez, né? Que ele pudesse ali revitalizar aquele portfólio e em um momento apropriado ele pudesse vender isso e gerar caixa, né? Procura oportunidades em mercados com demanda reprimida. Isso é muito importante, porque na época as grandes cidades, Chicago, Nova York, Los Angeles, existia uma demanda reprimida muito grande. E não só nelas, mas em algumas cidades de mercados um pouco menores, como Nashville, no Tennessee, Phoenix, no Arizona, Atlanta, na Geórgia. Ele sempre aproveitou para adquirir imóveis em cidades que a demanda ainda estava reprimida e elas estavam crescendo, né, nos grandes centros empresariais. Procure boas empresas com balanços ruins. Aqui vem aquela parte que eu comentei aqui de dançar sobre o túmulo de quem está ali falindo, né? Tome decisões significativas para que você possa influenciar seu próprio destino. Então, era isso que ele fazia. Essas decisões significativas, elas vêm exatamente em momentos de crise. E a definição de um verdadeiro parceiro é alguém que compartilha o seu nível de risco. Ele fala isso exatamente porque um dos grandes parceiros dele foi o Robert Lurie. Eles comentam, inclusive, aqui que os dois tinham uma personalidade muito distinta, que enquanto o Sanzel era uma pessoa um pouco mais inflamada, né, mais agressiva nos investimentos, Robert Lurie era uma pessoa mais tranquila, mais calma, mas os dois compartilhavam ali o mesmo nível de risco. Então ele fala que isso foi essencial para que a parceria dos dois continuasse ao longo do tempo. Ela só acabou porque Robert Lurie morreu no início dos anos 90 e vítima de câncer, né? Então, mas foram dois parceiros aí que cresceram muito aqui o Equity Investment Group, né? E ele fala, entenda o lado negativo do ativo, da coisa que você está investindo. Isso aqui é uma das premissas que eu levo para mim aqui até dentro da central do REIT. Eu acho que todo REIT, qualquer REIT que a gente investe, ele tem um lado negativo. Não é só o REIT, qualquer ativo que a gente coloca o nosso dinheiro, a gente tem que ter noção de que ele tem um ponto ruim também. Então, ainda que você invista lá no Tesouro Americano, ele tem um ponto ruim, que a rentabilidade é baixa, mas você investe com ele com segurança. Então, você troca ali, você considera que o lado positivo é melhor do que o lado negativo, assim por diante. Mas todo investimento a gente tem que ter essa ideia de que existe ali um lado negativo e a gente precisa pesar isso. Eu não gosto, por exemplo, mesmo quando eu comento aqui com vocês devem ter observado que dificilmente eu falo ali que o REIT só tem qualidade. Mesmo o Sanzel tem seus defeitos também. Então, ele fala que a gente precisa entender o lado negativo daquilo que a gente está investindo para que a gente possa tomar uma decisão consciente, né? E o ponto 3 ali, tudo se resume a oferta e demanda. Então, em um mercado onde a demanda é alta e a oferta é baixa, claramente você vai obter ali uma maior rentabilidade, uma maior valorização. E aí, com essas premissas aqui, em 1996, né, Sanzel, né, que tinha criado ali o Act Office, ele já havia construído um portfólio de escritórios avaliado em 4,8 bilhões, né, em 90 edifícios. Naquele mesmo ano, ele formou o Act Office Property REIT. Então, Sanzel, vendo ali, em 1986, foi quando os REITs passaram a poder ser gerenciados internamente.
Sanzel ali, ele tinha de certa forma, e eu concordo com ele, que era aquela questão do REIT ser gerenciado externamente. Você não poderia gerenciar seu REIT, você tinha que contratar um gestor externo. Até hoje existem alguns REITs com isso, mas Sanzel não gostava. Mas a partir de 1986, quando eles puderam ser gerenciados internamente, Sanzel vendo ali uma grande oportunidade com os REITs, né, já que os REITs não pagavam imposto sobre lucro, Sanzel aproveitou para expandir ainda mais o portfólio de equity office, transformando ele em um REIT. E em 2000, só para a gente ter uma ideia, hoje o maior REIT de escritório ainda listado em bolsa é o Boston Property. Vou desconsiderar aqui a Alexandria, porque a Alexandria acaba ficando ali, está mais ligado ao setor de healthcare. Mas se a gente for desconsiderar a Alexandria, hoje o maior REIT de escritório é o Boston Property. E em 2000, o equity office já era 3 vezes maior do que o Boston Property, né? E isso é um ponto tão relevante que o primeiro REIT, inclusive, a fazer parte do índice S&P 500, que são das 500 maiores empresas nos Estados Unidos, foi o Equity Office, seguido, um mês depois, para o Equity Residential, que é outro REIT Sanzel. Então ele pegou todo aquele portfólio que era de escritório, criou o Equity Office, portfólio de apartamentos e criou o Equity Residential. Então ele foi aí pioneiro aí dentro dos REITs que fizeram parte do S&P 500, os dois REITs, inclusive, REITs gerenciados aqui por Sanzel, né? E o Equity Office ele vendeu aí para Blackstone em 7 de fevereiro de 2007, né, por $55 por ação, totalizando aí 38,7 bilhões. Mas um ponto interessante disso aqui é porque essa oferta da Blackstone não foi a melhor oferta. Na verdade, a melhor oferta foi uma oferta da Vornado, que é outro REIT de escritório. Mas a diferença aqui é que a Blackstone ofereceu os 38 bilhões em cash, em dinheiro. E aí entra aquele ponto, né, que Sanzel falou aqui. Na verdade, ele tinha uma liquidez muito grande ali, porque era oferta em dinheiro. E a Vornado fez uma oferta até melhor, mas parte do pagamento da Vornado ia ser em ações da própria Vornado. E aqui a gente vê uma notícia, inclusive, do G1 aí, de 7 de fevereiro de 2007, né, que ele fala que a Vornado Real Trust desistiu, né, da sua oferta de 23 bilhões pelo Equity Office, né? E quem acabou ficando aí foi o Blackstone Group, né? Isso porque, lógico, Sanzel optou pela proposta de... E aqui ele mostra ainda, né? Deixa eu ver aqui. Ele mostra exatamente isso aqui, ó. A Blackstone Group propôs $55 por ação, né? E frente aos 56 em dinheiro apresentado pela Vornado. Na verdade, a Vornado apresentou uma proposta melhor, mas parte daquela proposta em ação. Mas o que eu quero relembrar aqui que Sanzel declinou da proposta de Vornado, segundo ele, porque não fazia tanto sentido ele deixar vender o REIT de escritório dele e continuar tendo a ação de outro REIT de escritório. E ele enxergava que aquele momento para os REITs de escritório, não só para os REITs, para o mercado de escritório, já estava começando a ficar muito saturado, né? E ele queria deixar ali o Equity Office e partir para outra, né? Ele não queria mexer com um portfólio de escritório tão grande como é o caso de Equity Office. E olha só que ponto interessante. Eu lembro que eu falei ali, né? 7 de fevereiro de 2007. Se você olhar aqui nesse gráfico, esse gráfico mostra que exatamente em fevereiro de 2007, Vornado atingiu a sua máxima histórica de $99, né? Ou seja, de lá para cá, Vornado nunca mais voltou para os $99. Sanzel fez um excelente negócio, porque se ele tivesse aceitado a proposta de Vornado com base nas ações, acabaria que ele perderia dinheiro, né? Porque as ações de Vornado despencou logo em seguida, que veio a crise subprime aí, baixando para menos de $40. Então ele teria perdido um valor muito grande ali nessa venda de equity office para Blackstone. Então Sanzel aí se mostrou um exímio, né, negociante aí na hora de vender o seu portfólio ali, desistindo ali de fazer a venda para Vornado. Então comentei um pouco mais aqui na história de Sanzel, que é um excelente administrador, inclusive é um dos 5 homens mais ricos do mercado de real estate nos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre Equity Commonwealth. Equity Commonwealth, que nem sempre se chamou Equity, na verdade ele se chamava só Commonwealth. Hoje o portfólio dele é basicamente 4 imóveis, né? Ele tem aí 2 imóveis deles em Austin, no Texas, um em Denver e um em Washington. Para quem está acostumado com fundo imobiliário, deve ter pensado, mas é muito grande, né? 4 propriedades. Mas isso para um REIT de escritório, vou ser bem sincero, é bem pequeno, né? Seria quase um small cap. Mas o Equity Commonwealth não é um small cap, porque ele é um REIT que tem bastante dinheiro em caixa, né?
E contando um pouco mais aqui da história de Equity Commonwealth, se a gente for prestar atenção aqui, antes de até 1998, de 98 para cá, a cotação dele só vem caindo, né? Apesar dele subir ali até 2007, cair com a crise do subprime, voltar, mas é um REIT que ao longo do tempo aí, a gente observa que desde o seu IPO aí, nos anos 80, ele retornou menos de 19% para o acionista, ou seja, num período aí de cerca de mais de 30 anos, um retorno negativo é muito ruim para um REIT, né? Mas ele é um REIT gerenciado externamente. Aqui é um dos pontos que eu não gosto de REIT gerenciado externamente, eu comentei isso em diversas lives aqui, para quem acompanha a gente. Quando eu olho lá o REIT gerenciado externamente, a minha análise acabou ali, eu já parto para outra. E, como eu comentei aqui, hoje, Sunzel, não só Sunzel, mas todos os REITs que você vê com a sigla Equity, o Equity Lifestyle, que é um REIT de casas manufaturadas, Equity Residential, que é um REIT de apartamentos, Equity Commonwealth, que é um REIT de escritórios, e o Equity Office, que não é mais REIT, né, ele faz parte agora do portfólio da Blackstone, mas todos esses empreendimentos que vêm aqui com a inicial Equity, a gente lembra que associam a Sunzel, né? E aí, voltando aqui para falar um pouco mais de Equity Commonwealth, né? Ele era gerenciado externamente por esse senhor que você está vendo na imagem, né? Barry Adam Portnoy. Então, ele era gerenciado externamente. Na verdade, esses eram os gestores, mas a empresa que geria era a REIT Management and Research, conhecida aí como RMR. E aí tinham vários pontos negativos, né? Que falavam que eles aumentavam muito a taxa, que o REIT não performava muito bem, que desde a crise lá das .com no começo dos anos 2000, o REIT vinha até 2014 ali sem entregar resultado para o acionista, os dividendos caindo. Isso era um ponto muito ruim aqui, né? E só para a gente ter uma ideia, né, entre 2007 e 2013, né, que a crise do subprime até ali 2014 foi quando passou a ter uma gestão interna, mas em 2007 e 2013, eles aumentaram a taxa deles, a taxa da gestora externa, em 40%, enquanto as ações performavam e despencavam 68%. Eles faziam isso como? Eles adquiriam um portfólio, porque a taxa de gestão vinha sobre aquele, em parte, né? A parte de gestão vem sobre patrimônio. Então, eles aumentavam muito o patrimônio, ainda que aquele patrimônio não desse retorno para o acionista. Isso é um dos pontos aqui que eu não gosto quando você tem uma gestão externa, porque, em geral, quase sempre, ela não tem uma gestão alinhada com os interesses do acionista ali. Então, e aí esse aqui é um dos pontos, né? Que ali a taxa de gestão aumentando, porque o portfólio aumentava, mas a performance do REIT só vinha caindo, né? Em março de 2014, reuniu um conselho ali, né, vários investidores institucionais ali, e destituíram, né, a RMR aqui, passando o REIT, então, na verdade, a época eles chamavam Commonwealth somente, para uma gestão interna. E aí eles chamaram quem? Chamaram um dos melhores gestores de escritório dos Estados Unidos, exatamente, esse senhor Demar, Sunzel. Então, em março de 2014, ele passou -se a chamar Equity Commonwealth, aí sim, né? Quando você mudou a sigla ali, aí mudou completamente, né? Ah, o que aconteceu? O FFO mudou? O que não? Isso não aparece no balanço, não apareceu nas métricas imediatamente, pelo contrário. Quem olha só métrica aí deve ter até achado ruim, porque ele passou a desinvestir completamente ali, vende todo o portfólio praticamente de imóveis de escritório que eles tinham. Inclusive, eles vendiam participações em joint ventures aqui, eles venderam 750 milhões de participação na Select Income REIT, que é outro REIT também. Passaram a colocar aqui a CBRE Group, para gerenciar as propriedades para ser vendidas. Isso aqui é um ponto interessante, porque Sunzel, ele percebeu que ele não podia colocar os funcionários ali para gerenciar os imóveis que iam ser vendidos, porque como você vai gerenciar um imóvel, você vai perder o emprego logo depois que você vender. Então ele contratou ali uma outra empresa externamente para que gerenciassem a venda desses imóveis, né? E à época, uma das primeiras declarações que ele fez foi essa, né? Agora estamos focados em vender 2 a 3 bilhões em ativos. Então a primeira coisa que ele fez, e que muito investidor ali, principalmente que é focado em renda, deve ter se assustado, o Sunzel entrou, eu achava que ele ia gerenciar o portfólio, a primeira coisa que ele está fazendo é vender todos os imóveis de escritório, e realmente ele fez isso, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje, Equity Commonwealth tem 4 imóveis, como eu falei ali, mas em 2015 ele tinha 156 edifícios, então era um REIT muito grande. Ele tinha, só para a gente ter uma ideia, 40 edifícios chamados aí no Central Business District,
que são aqueles grandes centros, são aqueles grandes distritos. Quem já foi nos Estados Unidos já deve ter visto imagem. Às vezes é comum a gente ver, tem ali Miami, tem vários prédios ali no centro, que é o centro do o distrito financeiro, a Los Angeles também, de longe a gente vê lá que tem aquele centro ali que tem vários imóveis, vários prédios, né, os arranha-céus. Então é o centro do distrito financeiro. É um pouco diferente às vezes das grandes cidades brasileiras, né, que você tem muito prédio espalhado. Lá é comum a gente ver nessas grandes cidades ali uma concentração maior de prédio, que é o chamado distrito financeiro, e ele tinha ali uma grande quantidade ali que são imóveis de qualidade. Então, o investidor, no início, deve ter se assustado. E isso foi o que ele fez aqui, né? A gente vê aqui que em ativos, ele tinha cerca de quase 8 bilhões de dólares em ativos, e ele fez essa série de investimento. Ele desalavancou o REIT também. Hoje o REIT tem uma das menores alavancagens aí, só fica atrás aí de PS Business, que não tem alavancagem zero, que é um REIT do setor industrial. Mas ele veio desalavancando e até ficar com esses 4 imóveis aí de escritório. E ao mesmo tempo que ele desalavancou, o que a gente vê é que o caixa dele subiu muito, né? Então o caixa dele passou dos 3 bilhões de dólares. Inclusive, até o momento que eu vos falo aqui nesse vídeo, é o REIT que tem a maior quantidade de dinheiro em caixa. Então, é um dos REITs mais interessantes aqui, que eu sempre olhei para ele pelo caixa, porque a primeira coisa que me vinha na cabeça é, eu tenho aqui por trás de Equity Commonwealth, Sunzel, que eu sei que é o dançarino de túmulos, e ele tem muito dinheiro para gastar. E aí, eu percebia que aquele REIT poderia, de repente, fazer aquisições, né? E eu sempre apostei aqui que Equity Commonwealth iria para o setor industrial. Quem acompanha aqui no nosso curso, por exemplo, na Academia do REIT, no nosso Close Friends, eu sempre comentei com o pessoal que Equity Commonwealth era um dos primeiros REITs ali, né? Estava entre os 3 primeiros na minha watchlist, porque eu sempre observava. Eu não investia nele, porque eu não gostava tanto do setor de escritório, mas eu sabia que Sunzel, por ser um exímio gestor de imobiliário, ele poderia fazer novas aquisições. Não fazia sentido, ao meu ver, Sunzel vender aquele portfólio de escritórios para continuar investindo em escritório. Ele partiria para um setor que tivesse dando mais resultado. E um dos setores que Sunzel não tem posição significativa é o setor industrial, que a gente tem Prologis, Terreno, Rexford, poderia citar diversos outros aqui. E o mercado observa isso. Se a gente for prestar atenção, aqui eu coloco durante a crise de 2020, a crise da pandemia. Aqui estão os principais REITs de escritório. Se a gente for ver aqui, na setinha em roxo, eu coloquei o Equity Commonwealth. Enquanto todos os outros REITs caíam, aí a gente tem Par State em laranja, a gente tem Boston Property em azul, Vornado em verde, SL Green em lilás. Enquanto todos os outros REITs caíam, o que acontecia com o Commonwealth? Ele continuava performando ali praticamente no território do positivo. Então, isso não fazia sentido nenhum, porque os escritórios de Commonwealth estavam sofrendo do mesmo jeito, não tinha diferença. Mas a gente sabe aqui, né, até comentando aqui com o pessoal do Close Friends, a gente sabia que Commonwealth tinha muito dinheiro em caixa e que Sunzel sabia aproveitar crises. Então, numa crise como a gente aconteceu aqui durante a pandemia de 2020, o mercado, quem não olha só para números, olha para gestão também, sabia que Sunzel poderia investir grande parte desse dinheiro aqui em novas aquisições, aproveitando ali aqueles REITs, né? Não só REITs, mas qualquer outra empresa que tivesse em grande dificuldade. Só que o que aconteceu? Sunzel não fez isso, porque Sunzel é um investidor paciente, né? Ele não fez isso ali. E aí a gente vê, né, que a cotação começou a cair, ela veio caindo aos poucos, e hoje ela acaba estando aí no território do negativo também, né? Não tanto quanto os outros REITs, mas se a gente for olhar de 1º de janeiro de 2020 até o momento em que vos falo aqui, ele é o REIT que, dentro do setor de escritório, é o REIT que menos sofreu ainda, né? Diferente ali, por exemplo, de Vornado, que ainda está com menos 30 negativo, assim por diante. É lógico, porque o investidor sério que eu busco olhar aqui a gestão, ele sabia que o Sunzel ia usar isso aqui para poder aportar em algum imóvel, né? Em algum imóvel não, né? Em algum setor aqui. E como eu falei para vocês, né? Aqui eu tenho uma frase que, na verdade, eu não sou gremista, né? Mas data vênia que é os gremistas, né? É de um grande narrador aqui de futebol, né? De quando o Grêmio ganhou aí a final da Libertadores contra o Peñarol, que ele falava, né? Eu disse que acreditasse, eu pedi que acreditasse, eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio seria campeão da América.
Então, voltando aqui, eu falo, eu sempre acreditei, eu nunca deixei de acreditar que Sanzel iria começar a investir no setor industrial. Sanzel sempre aproveitou oportunidades. Só que o setor industrial, com aquele caixa que Sanzel tinha, ele podia comprar REITs como Stag, por exemplo. Só que Stag é um REIT que vem se valorizando muito. E aí eu via três opções ali, principalmente duas. Eu vou falar aqui duas maiores que eu achava que ele poderia comprar, que era Plymouth e Industrial Logistics, que são REITs ali um pouquinho mais alavancados, menores. E o outro seria, de repente, Mammoth, que já é um REIT, não é um REIT tão ruim, mas que tem ali uma dependência muito grande da FedEx, que eu vou comentar aqui com vocês. E aí se fez, né, aquilo que eu sempre comentei, Sanzel fez a fusão com o REIT chamado Mammoth Real Investment Corporation, código de negociação MNR. Ele comprou aí por 3,4 bilhões, usou parte do caixa que ele tinha, abateu a dívida ali e fez a aquisição desses que é um dos grandes REITs industriais aqui que a gente tem para investimento. Vale lembrar que dentro do setor industrial, a gente pode classificar os REITs ali como aqueles mais focados no mercado costeiro, que a gente tem terreno, Duck Realty, Prologis, né? O Prologis é um gigante industrial, mas a gente tem terreno, Rexford, e você tem aqueles REITs ali que são chamados net lease. O que são os net lease? São aqueles REITs onde ele tem um inquilino único e todas as despesas do imóvel, como manutenção, imposto e seguro, é por conta do inquilino também. Hoje, o maior REIT industrial que a gente tem aí, net lease, que eu digo que net lease raiz mesmo, né? Porque tem alguns como Rexford Terreno que praticam net lease, mas eles operacionalizam o imóvel, é um pouco diferente. Mas é o Stag. Só que Stag é muito grande. E aí ele optou aqui para adquirir o Mammoth. Então o Mammoth ele tem aqui uma pegada um pouco parecida aqui com o Stag. E aí hoje o Mammoth tem 120 propriedades, né, em 31 estados. A gente vê ali que ele tem uma taxa de ocupação muito grande, né, 99,7%. 83% de seus inquilinos têm grau de investimento, né? Lógico, grande parte dos seus inquilinos, na verdade, é FedEx e Amazon, né? Tem um prazo médio ali de aluguel ali de 7,4 anos, que é um prazo até raso médio, né, para REITs ali, net lease, e um tempo ali de construção de seus imóveis de 9,9 anos. Mas um ponto interessante aqui, que apesar dele não ser um pouco diferente, mais parecido com o Stag, mas Stag tem um foco muito grande, ele é bem distribuído no território americano, mas as maiores posições de Stag hoje aos redores de Chicago, né, Illinois, e na Pensilvânia, enquanto Mammoth aqui eu acredito que ele tem uma posição até um pouco melhor, porque ele é bem mais focado até no sul dos Estados Unidos. Grande parte do seu portfólio hoje está no Texas, na Flórida, e estados ali mais do sul, né? Apesar de ter uma grande posição ali também no norte, até Chicago hoje, que é uma das regiões mais demandadas aqui por galpões industriais. E a declaração de Sanzel aqui? Ele fala que a transação fornece à Equity Commonwealth um negócio industrial de alta qualidade, aluguel líquido, com fluxo de caixa estável, lógico, net lease, e ao mesmo tempo que preserva a capacidade do balanço de Equity Commonwealth para futuras aquisições. Isso aqui soa aqui quase como uma melodia aos ouvidos do investidor, né, que gosta de REITs gosta de REITs industriais net lease. Porque, apesar de Sanzel ter feito essa aquisição, ele continua com um caixa muito robusto ainda, de cerca de 2,5 bilhões, para continuar fazendo aquisições futuras. E Stag Industrial conseguiu crescer tanto, principalmente de 2016 para cá, porque é um REIT que vem adquirindo muitos imóveis. Ele vem aí com uma proposta de fazer sempre novas aquisições, né? E em um mercado não tão disputado por outros grandes players, como Prologis, Duck Realty, First Industrial, assim por diante. Como eu falei, hoje o Mammoth possui 120 propriedades, ele cresceu muito aqui, né? Ele mostra aqui que em quantidade de ativos aqui de 2015 até 2021 ele já cresceu mais de 150, cerca de 150% aí, né? A sua área aí mais de 81%, mas ele acaba tendo um ponto negativo aqui também, é um REIT muito dependente de FedEx. Hoje aí cerca de 55% da sua receita vem de FedEx, e aí o segundo maior inquilino, 6,7%, é a Amazon, e é distribuído entre outros inquilinos, né? Mas isso é um ponto negativo aqui, é muito ruim o REIT ter uma dependência muito grande. Aqui vem aquele ponto que eu comentei lá em cima, a gente sempre tem que enxergar o ponto negativo do investimento. E no caso de Mammoth é esse, que ele é muito dependente de FedEx. Mas quando a gente olha aqui no gráfico da esquerda, a gente vê que ele é um REIT bem distribuído, uma posição dele está na Geórgia, depois na Flórida, Ohio, Texas, assim por diante. São estados do sul dos Estados Unidos,
considerado ali o cinturão do sol, né, o Sunbelt, e que hoje tem uma perspectiva de crescimento, né, de principalmente populacional, de emprego muito grande, e que tem atraído investimentos. E uma das especialidades de Mamaut é reestruturação de imóveis, né? A gente mostra, por exemplo, aqui, isso é um imóvel ali no Texas, que era, na verdade, era um shopping center, era um mall, se a gente for observar aqui, né? Ele mostra ali antigamente que era um mall, na imagem preto e branco, estacionamento, assim por diante, e hoje se tornou um galpão industrial, né? Que você pode, inclusive, lá, que se chama de FedEx Facility, você pode passar lá e pegar sua encomenda, se você quiser mais rápido, assim por diante. Então, além de ter a especialidade de não só comprar ou construir seus galpões industriais, é um REIT muito especializado aí em remodelagem ali de portfólio, né? E hoje a gente sabe que o setor de mall é um dos setores que mais sofre hoje nos Estados Unidos, né? Aqui ele mostra o seu dividend yield, né? Na imagem aqui superior esquerda, eu mostro aqui o dividend yield. Então, hoje ele tem um yield mais baixo um pouco do que Stag, então, enquanto Stag tem 4,2%, Mamaut tem 4%. Mas eu gosto sempre de lembrar o seguinte: agora que Sunzel acabou aí adquirindo Mamaut, né, por essa fusão, o que se espera é que o payout vá baixar de MNR. Inclusive, ali na imagem inferior da direita, a gente vê que ele é inclusive um dos REITs industriais que tem o maior payout, 86%, né, com base no FFO. E a gente vê ali Stag, Terreno com 70, na casa de 70, Prolog na casa de 60 e assim por diante. O que se espera, e não é só porque Sunzel vai fazer isso, porque é comum em todos os REITs, Equity Lifestyle, Equity Residential, eles têm um payout mais baixo e o REIT usar muita parte ali do seu caixa para poder reinvestir, o que, ao meu ver, não é algo negativo, depende muito do investidor. Se você quer só renda, talvez não seja o caso, mas aquele investidor que procura ali rentabilidade, né, crescimento por longo prazo, eu considero isso até um ponto positivo, né? Então, o yield dele ali se espera que vai diminuir no curto prazo, né? Mostra ali que hoje ele tem uma dívida, né, baseada ali no market cap dele, é um dos que tem a maior dívida. Sunzel, é lógico, vai eliminar grande parte dessa dívida, e aí entra um ponto muito positivo. Quem lembra aqui, eu já fiz um vídeo falando da fusão de Realty Income com VEREIT. Eu mostrei que, inclusive, VEREIT, ele não era um REIT que conseguia se expandir, porque o seu custo de capital era elevado devido a uma fraude contábil que aconteceu, mas você pode assistir lá no nosso vídeo. Agora, com a gestão de Sunzel, o que se espera é que, inclusive, o custo de capital aqui de Mamaus reduza, né? E assim eles consigam continuar crescendo o portfólio, porque com o REIT Triple Net Lease é essencial que ele continue o seu crescimento. Nos múltiplos aqui, a gente vê ali no gráfico inferior esquerdo, que inclusive ele é um dos REITs aí que tem o múltiplo aqui, né, que seria o PFFO, mais parecido com o PL, ele é um dos mais, em tese aqui, né, barato, porque eu pessoalmente não gosto de usar tanto essa métrica, que varia muito de um REIT para outro, mas aqui é um dos pontos que ele mostra dentro do REIT. Em roxo, eu mostro o retorno total de Mamaut, que é o REIT industrial, comparado com o S&P 500. Se a gente for ver aqui, desde o seu IPO lá no começo dos anos 90, o Mamaut ele já retornou para o acionista mais de 2.300%, contra cerca de 1.500% aí do S&P 500, né, através do SPY aqui. Então isso aqui é tanto a cotação quanto o dividendo. Então mostra que o REIT que ele entregou mais do que o índice S&P 500 ao longo do tempo, que é muito interessante, né? E aí a fusão, né? Vamos falar aqui um pouquinho mais o que traz essa fusão, né? Espera-se que o Equity Commonwealth tenha 2,5 bilhões em caixa após a aquisição, que é muito alto ainda. Então, apesar da aquisição, ele vai continuar com um caixa muito relevante, que vai permitir ele continuar fazendo novas aquisições. Um ponto aqui que foi um tanto negativo, né? Foi o cap rate baixo dessa aquisição. Cap rate é a taxa de capitalização, né? Vou dar um exemplo aqui para quem ainda não está tão familiarizado. Suponha que eu tenho um apartamento de 100 mil reais. Eu comprei um apartamento hoje por 100 mil e aluguei ele por R$ 1.000 por mês. Ao final de um ano, a minha receita ali, ou a minha receita líquida, né, vai ser 12 mil reais. Então, 12 mil reais dividido pelo apartamento que custa 100 mil é 12%. Então, eu teria ali um cap rate de 12%. É normal que os REITs industriais aqui, principalmente dentro do... aqueles REITs focados no mercado costeiro, eles têm um cap rate até mais baixo do que isso aqui, porque é diferente o tipo de contrato dele. Posso até fazer outro vídeo comentando mais sobre isso. Mas dentro dos REITs que tem ali focado no
distribuição, que eu chamo aqui de mercado secundário dos Estados Unidos, é comum que eles tenham um cap rate um pouco mais alto, na casa de 6%, 5% a 6%, e Mammoth fez essa aquisição, e, né, na verdade, Equity Commonwealth fez a aquisição aqui com cap rate um tanto baixo, né? Mas o ponto positivo é porque se espera que ele vai continuar fazendo aquisições ao longo prazo, né? E São José também já disse aqui que ele pretende se desfazer aqui, né, dos ativos de escritório. Aqueles 4 imóveis que a gente falou de escritório em Austin, Denver, eles vão sair do portfólio, ele vai vender e vai se tornar Equity Commonwealth REIT 100% industrial, né? E aqui é outro ponto, né, que ele fala que ele pretende, planeja aqui, né, diversificar sua base de inquilinos na concentração de indústria conforme o portfólio cresce, né? Então, aquilo que eu falei, o ponto negativo dele acaba sendo o fato dele ter uma posição muito grande, né, ser muito dependente da FedEx, mas Sanzel pretende aqui de aumentar o seu portfólio aqui e continuar crescendo, né? Qual que é o ponto positivo aqui que eu vejo aqui quando eu falo desse REIT especial, né? Eu sempre comento aqui para o investidor, existem coisas que quando a gente começa a investir, que aquele número que a gente procura lá no site de métrica não vai contar para nós. Uma dessas coisas é Sanzel, por exemplo, que é um grande gestor, que ele fez uma grande gestão em todos os REITs que ele passou. Lógico que ele teve problema também em algumas empresas, mas se mostrou aí um exímio investidor dentro do setor de real estate. E isso, como eu falei, métrica nenhuma mostra, é o que eu venho mostrando aqui no vídeo para vocês. E é isso a pergunta que fica aqui para nós. Né? Quanto vale essa gestão de Sanzel? Porque com esse caixa que ele tem no setor industrial, ele tem aí uma perspectiva de ser, inclusive, um dos maiores REITs industriais aí, se nos próximos 3, 4, 5 anos ele não tiver entre os 5 maiores. Né? Eu tiro ali os 5 maiores porque Prologis é muito difícil passar, né? Mas certamente dentro dos REITs, net lease do setor industrial, em um curto espaço de tempo, Sanzel vai se tornar aí, vai tornar Mammoth não, né? Agora Equity Commonwealth, um dos maiores REITs industriais. E isso, novamente, é a pergunta que eu faço aqui para você, investidor. Quanto você acha que vai conhecer os gestores que estão ali, né? Se o REIT tem uma gestão interna, se o REIT tem uma gestão externa, isso são informações preciosas, né, que acho que todo mundo deveria entender um pouquinho mais quando vai investir em REIT, e eu acho que isso é um dos pontos que a gente tenta trazer aqui para vocês, né, dentro dos nossos vídeos da Central do REIT, o quanto que não só as métricas, mas a gestão importa ao longo do tempo. Tudo bem, investidor? Falei bastante aqui para vocês. Eu sei que esse foi um vídeo um pouco mais longo, mas para a gente entender um pouco mais a história de Sanzel, como é o que é uma malta. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, curte, ative o sininho para receber notificações. Temos o nosso perfil do Instagram, temos o nosso perfil também no Telegram, onde compartilhamos diversas informações e notícias sobre o REITs lá. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui. Um abraço e até a próxima.